Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 12. Uma empregada trabalhadora. No telhado de um prédio de 20 andares estava uma empregada de cabelo preto curto olhando na direção de uma determinada universidade. A universidade que ela estava olhando era a mesma universidade que Victor frequentava. Apesar de estar a vários quilômetros de distância, Kaguya podia ver o colégio como se estivesse bem próximo. Enquanto observava a faculdade, Kaguya começou a pensar no que havia acontecido nos últimos 2 dias. Kaguya não mentiria para si mesma, e estava um pouco surpresa com o novo marido de Violet. No começo, pensei que ele fosse fugir quando visse a atitude psicótica do meu mestre, comentou Kaguya para si mesma. Afinal, ela conhecia bem a personalidade de Violet. Kaguya era uma nova vampira para os padrões dos vampiros. Ela tinha apenas 210 anos. Desde que ela se tornou autoconsciente, ela sempre foi treinada para ser a serva pessoal do líder ou herdeiro do clã da neve. Kaguya faz parte do clã Blanc, uma família subsidiária do clã Snow. As duas famílias têm um vínculo de sangue que não pode ser quebrado porque o ancestral do clã Blanc foi um dos principais membros do clã Snow que se apaixonou por um nobre vampiro japonês. Essa é uma história que aconteceu mais de 1000 anos no passado. É por causa desse ancestral que o clã Blanc possui algumas características japonesas. A própria Kaguya é um exemplo perfeito. Kaguya não herdou as chamas do Snow Clan, mas ela herdou a imunidade do Snow Clan ao sol, e por causa dessa imunidade, Kaguya teve que servir ao clã Snow. Normalmente, não deveria ser assim, afinal, o ancestral de Kaguya fazia parte da casa principal do clã Snow, e se casou com uma nobre vampira japonesa que podia controlar as sombras. Mas, por causa da morte prematura da esposa do antepassado de Kaguya, os descendentes do nobre vampiro ficaram sem apoio político e, por isso, foram rebaixados para uma família subsidiária que existe apenas para servir ao clã da neve. E o ancestral de Kaguya? Ele não se importou. No momento em que descobriu que sua esposa morreu, ele desapareceu e deixou seus filhos aos cuidados do clã Snow. Para Kaguya, essa era realmente uma história tediosa, uma história de um filme de segunda categoria. Por causa da decisão de um vampiro, uma linhagem inteira estava condenada a viver eternamente servindo a um clã. Bom trabalho, hein? Kaguya pensou em voz alta com um pequeno sorriso no rosto. Kaguya sempre quis ser a empregada perfeita desde pequena. De certa forma ela estava fazendo isso apenas para ser elogiada. Era como uma criança que estava tentando chamar a atenção de seus pais, mas seus esforços eram nunca reconhecidos. Quando o Victor disse bom trabalho, por um momento, ela se lembrou de sua infância. Apenas por um momento, ela se sentiu feliz. Mas nem tudo são flores. A realidade logo a atingiu quando Violet a chamou. Kaguya exibiu um pequeno sorriso desdenhoso. Acho que, no final, o Stalker encontrou um bom homem. Talvez eu devesse trabalhar um pouco mais. Kaguya tinha um segredo. Um segredo próprio. No começo, ela não gostou de Violet. Errado, ela não gostou do herdeiro, do clã da neve. Ela não gostava de se sentir presa pelo dever que lhe foi imposto desde o nascimento. Ela gostava de ser uma criada, mas não gostava de se sentir apegada a alguém. A empregada perfeita pode escolher livremente o senhor que quer servir. Infelizmente, estou longe de ser a empregada perfeita. Kaguya falou com um encolher de ombros enquanto fazia um gesto entediado como se não tivesse escolha. Mas logo ela assumiu sua expressão vazia. Mas como empregada pessoal de Lady Violet eu não posso deixá-la cometer um erro que ela vai se arrepender no futuro. Afinal, eu não posso ser uma empregada perfeita, mas pelo menos eu sou uma trabalhadora. Ela riu um pouco para si mesma, e logo pulou na direção oposta à universidade que Victor estudava. Vocês realmente foram comprar? Achei que estavam brincando, eu disse, surpresa e um pouco incrédula no que estava vendo na minha frente. Eu estava olhando para minha mãe e meu pai que compraram várias caixas de fogos de artifício. Por que você tem essa cara de peixe morto? Ela me perguntou e ainda não me deu tempo de responder nada. Você está sempre com essa cara, me desculpe. Enfim. Temos que comemorar. Você não tem ideia do quanto eu queria uma nora para que eu pudesse abraçar e abraçar. Minha mãe falou com um rosto presunçoso. Por que você está tratando minha esposa como se ela fosse sua filha? Não posso deixar de comentar internamente. De repente minha mãe correu para a cozinha e começou a procurar alguém. Parecia uma criança que ganhou um novo amigo e queria brincar. Quando ela viu Violet olhando para a cozinha como se estivesse olhando para seu arqui-inimigo, ela ignorou a expressão de Violet e a abraçou.
Violette faz uma expressão de surpresa, mas logo ela sorri suavemente e se vira para olhar para minha mãe. Ladiana, o que você está fazendo? Errado, errado. Errado, errado. Ela falou a mesma palavra repetidamente enquanto balançava a cabeça. Você é a esposa do meu filho. Então você deve me chamar de mamãe. Violette olhou chocada para minha mãe. Violette era uma mulher alta. Ela tinha 180 centímetros de altura, comparada com minha mãe que tinha 170 centímetros de altura. Então, da minha perspectiva, ver minha mãe abraçando Violette foi um pouco cômico. Ela parecia mais uma irmã mais nova para Violette do que minha mãe. Mãe. Violette falou com uma expressão difícil. Era como uma pessoa que nunca tinha falado essas palavras antes em sua vida. Umu. Minha mãe se separa de Violette e acena com uma expressão satisfeita. Isso ainda não foi suficiente, mas eu percebo que você está desconfortável, então não vou forçá-lo a nada. Não é isso. É só. Violette ia dizer alguma coisa, mas ficou em silêncio. Parece que ela deve ter alguns problemas familiares. SHH, não se preocupe. Todo mundo neste planeta tem segredos, até meu filho e sua esposa. Minha mãe falou com um sorriso significativo. Violette sorriu um pouco com uma expressão agradecida. Mas de qualquer forma, por que você estava olhando para a cozinha como se fosse seu arqui-inimigo? Minha mãe perguntou curiosa e, como sempre, ela foi brutalmente honesta. A expressão de Violette assume vários tons de vermelho, ela abaixa a cabeça envergonhada e faz beicinho. Eu nunca fui boa na cozinha, E eu queria fazer algo para Victor comer. Mamãe e eu olhamos para Violette em estado de choque. De repente minha mãe começa a abraçar Violette com mais força. Kiara. Você é tão linda, meu Deus. Meu filho tirou a sorte grande. O rosto de Violette está completamente vermelho e ela olha para mim pedindo ajuda, mas eu apenas dou de ombros como se não tivesse nada a ver comigo. Ela de repente assume uma expressão de alguém que foi deixado para sobreviver sozinho na natureza. Desculpe minha esposa, mas eu quero que você seja meu sacrifício para minha mãe. E, olhando para o pequeno sorriso no rosto de Violette, posso ver que ela não está gostando da atitude da minha mãe. Ela é apenas uma mulher que não é honesta com seus sentimentos, embora seja surpreendentemente honesta quando se trata de mim. Eu decidi. Minha mãe de repente para de abraçar Violette e grita, depois continua, vou te ensinar a cozinhar. Quando ouvi as palavras da minha mãe, não pude deixar de me perguntar sobre a dúvida que tive quando soube que Violette era ruim em cozinhar. Vampiros podem comer comida normal? Sério? Violette perguntou, com olhos brilhantes. Claro. Vamos. De repente minha mãe puxa a Violette pelo braço e a leva para a cozinha, logo as duas mulheres começam a conversar. Você encontrou uma boa esposa, meu pai disse enquanto estava encostado na parede com os braços cruzados. Eu olho para ele e o vejo sorrindo para mim com um rosto satisfeito. Eu mostro um pequeno sorriso. Você está errado, pai. Meu pai me olha confuso. Eu não a encontrei, ela me encontrou, eu disse. As mulheres hoje em dia são mais honestas com seus sentimentos, hein? Ele falou com um pequeno sorriso. Então ele se agacha e tenta pegar as caixas cheias de fogos de artifício. Deixe comigo, pai, eu disse enquanto caminhava e colocava todas as caixas empilhadas no meu ombro. No total eles compraram 3 caixas do tamanho de um micro-ondas normal. Meu pai, ao me ver colocando todas as caixas no meu ombro, não pôde deixar de sorrir para mim satisfeito. Agora você pode trabalhar como pedreiro. Você costumava ser muito fraco, Wolf. Eu senti como se alguém tivesse esfaqueado meu coração com uma estaca. Eu olho para o meu pai e penso ele realmente vai ignorar as mudanças no meu corpo, hein? Ou talvez ele não se importe. De qualquer forma, eu aprecio que ele não está perguntando nada. Enquanto levava as caixas para a sala, perguntei ao meu pai, a propósito, por que você demorou tanto? Afinal, já virou noite. Parece que falo alto o suficiente para minha mãe ouvir porque ela para de falar com Violette e olha para mim. Nós queríamos dar privacidade a vocês. Afinal, vocês deveriam estar com tesão um com o outro, certo, mãe? Olhei para ela em estado de choque. Mulher, controle sua boca. Eu sei que isso é normal. Vocês dois são jovens, etc. Minha mãe falou em um tom entediado como se não fosse grande coisa. Na verdade, nós gostamos da noite passada. Violette falou com um sorriso no rosto. Ela estava dizendo que ontem à noite nós chupamos o sangue um do outro, mas isso só aumentou o mal-entendido.
Minha mãe olha para Violette com os olhos brilhantes. Parece que vou gostar de você ainda mais do que já gosto. Encontrei um parceiro. Parceiro? Violette perguntas confusas. Sim, você sabe como é difícil ser a única pessoa honesta nesta casa. Meu filho é um homem antissocial que, se não fosse pelos meus ensinamentos, teria se tornado um sim para alguns tremers de sucesso. Mulher, por que você sabe dessas coisas inúteis? Eu pensei enquanto colocava as caixas no quarto. Oh! Violette olha para mim e eu me afasto, ignorando-a. Afinal, há algumas verdades nas palavras da minha mãe. Eu não me tornaria um sim porque não tinha dinheiro e não era tolo o suficiente para acreditar que, se desse algum dinheiro a esses tremeiros, eu poderia entrar em suas calças. Além disso, nem tive tempo de pensar nisso porque estava preocupado com minha saúde e, no passado, parecia um morto-vivo magro. Duvido que alguma mulher se interesse por mim. E meu marido? Bem, ele é meu marido. Ela falou em um tom monótono. Era como se ela não tivesse muito a dizer sobre meu pai. Bem, em geral, meu pai é um bom pai. Nunca faltou nada em casa e estava sempre lá quando precisávamos dele. Ei, mulher! Não surge minha imagem na frente da minha nora. Meu pai gritou. Minha mãe só mostra a língua para o meu pai. De repente sinto o cheiro do esgoto novamente. Aqueles agentes devem ter voltado. Honestamente, não tive nenhum problema com esses agentes. Eles estavam apenas fazendo o seu trabalho, mas, por algum motivo, fediam como um esgoto e isso me incomodou. Estou apenas irritado com o fato de que eu estava tendo uma boa conversa, normal com minha família e de repente alguém parece ter aberto o esgoto no meio da nossa casa. Foi apenas uma sensação irritante. Querida, devemos pegar suas coisas. Falei em voz alta quando percebi que Violette estava começando a mostrar seu rosto gentil. Eu não queria que ela mostrasse esse rosto para meus pais. Embora eu ache adorável, não sei se meus pais iriam gostar e essa foi uma aposta que eu não queria fazer. E sou autoconsciente o suficiente para perceber que o rosto dela é assustador para pessoas normais. Mesmo que essa expressão seja tão adorável. Ao ouvir minha voz, Violette controla sua expressão e sorri gentilmente. Você está certa, querida. Minha mãe faz uma expressão triste. Mas nós estávamos nos divertindo. Ela falou enquanto fazia beicinho. Não se preocupe, mãe. Ela fez uma pausa e falou a última palavra com uma cara dura. Ela claramente não estava acostumada a dizer essa palavra. Logo essa expressão se desvanece em um rosto gentil. Eu moro aqui perto, e eu só preciso comprar mais algumas roupas. Entendo. Bem, cuide-se, volte logo, ela falou com um sorriso gentil. Já volto, mãe, disse Violette. Ela parecia poder dizer a última palavra com um pouco mais de facilidade agora. Ela caminhou em direção à porta. Já volto, Senhor Leon, disse Violette em tom educado. Apenas me chame de Leon, disse meu pai. Violette acena com a cabeça sorrindo. Olho para meu pai e digo, já volto, pai. Meu pai assentiu e disse, cuide-se lá fora, filho. Eu aceno com a cabeça indicando que entendo e então caminho até a porta. Violette segura meu braço como uma boa esposa e saímos de casa. Quando a porta da casa se fechou, Victor e Violette desapareceram de repente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 13, Ruby Scarlet. Casa de Ruby Scarlet. Uma linda mulher de longos cabelos ruivos e um corpo que daria inveja a qualquer modelo dormia tranquilamente em uma cama king size de aspecto bem comum. Ela dormia em uma posição muito confortável. Parecia que nada nesse mundo poderia interrompê-la. Dorme. Lady Ruby. De repente, a voz de uma mulher pode ser ouvida no quarto. Ruby deu um sinal de vida, mas continuou dormindo. Afinal, ela estava plenamente convencida de que ninguém ousaria interromper seu sono e também sabia que ninguém ousaria atacar sua família e, por causa dessa convicção, ela poderia dormir como se não tivesse preocupações no mundo. Senhora Ruby. Dessa vez Ruby ouviu a voz da mulher, mas estava com preguiça de se levantar. Embora, por um momento, ela pensou que a voz desta mulher era muito familiar. Bem, ela estava com preguiça de pensar, então ela decidiu continuar dormindo. Kaguya, você está fazendo isso errado. De repente, Ruby ouve a voz de sua empregada pessoal. Oh! Como você acorda, seu mestre, Luna? Kaguya perguntou em um tom neutro. Luna dá um sorriso sádico e se aproxima de Ruby. Então ela diz, Ruby, eu rasguei toda a sua coleção pessoal de animes.
Ruby de repente abre os olhos e olha friamente para Luna, sua empregada pessoal. Você não vai me enganar de novo, Luna, Ruby disse em um tom frio. É? TSK, parece que eu tenho que encontrar outra maneira de provocar Lady Ruby. A empregada falou em voz alta com um beicinho. Kaguya apenas olha para Luna com olhos sem emoção. Luna estava vestindo um uniforme de empregada semelhante ao de Kaguya. Ela tem cabelos brancos na altura dos ombros, pele pálida como todos os vampiros e olhos rosa. Ela era uma mulher russa com uma altura de 180 cm. Kaguya olha para uma parte específica de Luna, enorme como sempre. Ela pensou, com desdém. A característica mais marcante de Luna eram seus seios enormes, assim como Ruby que tinha os maiores seios que Kaguya já viu. Luna não parecia perder nesta competição. Agora que parei para pensar nisso, todas as mulheres do clã de Lady Ruby têm seios enormes, comentou Kaguya para si mesma. Eu queria dormir. Ruby reclamou. Ela se sentou na cama. Quando Kaguya vê os seios de Ruby balançando na camisola vermelha que ela estava vestindo, ela não pode deixar de pensar: talvez eu devesse deixar Lady Violet matar essa mulher. Ruby olha para a convidada e diz: Ah, Kaguya. Há quanto tempo não nos vemos? Ela disse com um sorriso gentil. Vendo o sorriso gentil de Ruby, Kaguya para de pensar em besteiras aleatórias. Ela sabe que das 3 mulheres que são amigas de infância, Ruby é a pessoa mais gentil, calma e inteligente que ela conhece. Ela também não tem nada contra essa mulher. Boing. Boing. Sim, ela não tem nada contra. Vendo os seios de Ruby saltando enquanto ela se espreguiça na cama, Kaguya afasta tudo o que pensa e decide que é uma boa ideia deixar essa mulher morrer. Kaguya. Ruby falou enquanto se espreguiçava. TSK, Kaguya não escondeu seu aborrecimento, mas logo sua expressão fica em branco e ela diz: Eu vim aqui para falar sobre Lady Violet. Ruby abre os olhos, um pouco surpresa, mas não reage muito. Ela esperava que algo assim acontecesse. Você veio em boa hora, eu tenho algo para lhe dizer também. Oh! Kaguya olha para Ruby com olhos curiosos. Logo Ruby começa a explicar a Kaguya sobre o nobre vampiro Cornélio Funar. Quando Ruby termina de contar os eventos que aconteceram na universidade para Kaguya, a empregada de cabelos pretos só fala com desdém. Um jovem vampiro nobre que pensa que é o centro do mundo e tem um ego mais frágil que vidro. O que há de novo? Ruby concordou com as palavras de Kaguya, mas esse não é o problema. E se Cornélio atacar? De repente Luna, que estava calada, começou a sorrir. Lady Ruby não vai chamar esse homem de querido como Lady Violet? Ruby se vira para Luna e diz em tom frio: silêncio. O corpo de Luna de repente para de se mover e ela diz: sim, Lady Ruby. Ela falou em um tom neutro como um robô. Ela não aprende, hein? Kaguya falou em um tom entediado. Desde o momento em que conheceu Luna, essa mulher sempre gostou de provocar Ruby. Ruby é uma pessoa gentil e não gosta de usar o status de mestre para forçar Luna a fazer coisas, mas Luna não conhece limites. Ela gosta de provocar Ruby em qualquer situação. Esse é um comportamento inadequado para um servo, afinal, o servo não pode manchar a reputação de seu mestre. Sim, eu não gosto de fazer isso, mas ela não sabe controlar a boca. Ruby suspirou. Kaguya concorda com a cabeça, mas, então ela diz, sobre Cornélio, Lady Ruby, não precisa se preocupar. Por que eu não preciso me preocupar? Ruby perguntou confusa. Porque Lord Victor pode lidar com isso. Kaguya falou em um tom neutro, mas Ruby podia ver que ela estava confiante de que Victor poderia lidar com isso. Mas, ele é um recém-nascido, e um recém-nascido não pode lutar contra um vampiro nobre que está vagando pelo mundo há mais de 50 anos. Mesmo que Cornélio seja fraco pelos padrões de vampiros nobres, ele ainda é um vampiro nobre. Um vampiro recém-nascido pode lidar com ele. Ruby explicou seu raciocínio. Kaguya ignora o raciocínio de Ruby e pergunta: Lady Ruby, você esqueceu o que somos? Ruby abre os olhos por um momento quando entende o que Kaguya quer dizer. Kaguya dá um sorriso frio. Nós somos vampiros. Não somos como lobos que cuidam um do outro. Se Victor morrer lutando contra Cornélio, isso significa que ele não era tão especial quanto Lady Violet sempre disse. De fato, Ruby disse com um sorriso frio, mas logo ela continua com um sorriso gentil, mas eu não pretendo ficar viúva antes de conhecer meu marido. E como uma empregada perfeita não posso deixar meu mestre ficar triste. Afinal, uma empregada deve sempre priorizar o melhor para seu mestre.
comentou Kaguya com um pequeno sorriso no rosto. Parece que concordamos em algo, Ruby disse com o mesmo sorriso. De fato, Kaguya concordou. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Kaguya muda de assunto de repente. Eu vim aqui para dizer que a atitude possessiva de Lady Violet está ficando fora de controle, desde o momento em que ela conheceu Victor. E ela provavelmente vai tentar te matar sem se preocupar com as consequências. Eu sei. Ruby comentou com um sorriso triste. Eu a conheço desde que ela era pequena, eu sei quão louca ela pode ser quando alguém pega algo que pertence a ela, e honestamente, eu acho que Saz e eu não deveríamos estar lá quando Victor foi transformado. Era alguém que Violet sempre observava desde criança. Ruby coloca a mão em seu pescoço e de repente seus olhos mudam para vermelho sangue. Uma atmosfera sangrenta começou a sair do corpo de Ruby, e lentamente, parecia que o quarto de Ruby estava ficando mais frio. Era como se a temperatura de repente caísse para o negativo. Mas também não pretendo desistir. O que aconteceu no ritual não pode ser desfeito e não posso entrar em hibernação por causa de um pequeno erro como esse. Tenho muitas coisas que quero fazer no futuro ainda. Se Victor se tornar meu querido, e quando ele se tornar meu querido, ele terá todo o meu apoio para o que ele quiser fazer no futuro. O sorriso de Ruby cresceu de forma não natural, e seus dentes afiados começaram a aparecer. Ela não era mais uma mulher gentil. Ela parece ter mudado para algo muito pior em apenas alguns dias. E, Kaguya notou essa mudança. Por fora Kaguya tinha a mesma expressão vazia, mas por dentro ela não conseguia deixar de pensar pelo amor de Deus, mais uma. O sangue de Lord Victor tem propriedades que transformam vampiras em perseguidoras. Eu entendo. Estou indo embora, disse Kaguya quando se virou. Ela havia cumprido seu objetivo. Ruby, vendo que Kaguya estava saindo, voltou para sua aparência gentil. Você vai visitar Sasa? Ela perguntou curiosa. Sim, disse Kaguya. Cuidado com a nova empregada de Sasa. Ela é especial, Ruby avisou. O que aconteceu com a ex-empregada? Kaguya perguntou enquanto se virava e olhava para Ruby. Vendo o olhar triste de Ruby, ela disse, ela morreu. Sim. Ela foi assassinada pelos cachorros da igreja. Ruby falou em um tom zangado e ao mesmo tempo triste. Ela conhecia a empregada de Sasa, Julia. Ela sempre conversava muito com Julia quando ia visitar Sasa. Entendo, Kaguya falou em um tom neutro, mas Ruby podia ouvir um pouco de tristeza em sua voz. Logo as sombras começaram a engolir Kaguya, e ela desapareceu. Vendo que Kaguya se foi, Ruby olha para Luna, então seus olhos mudam para vermelho sangue por um momento, e logo Luna começa a agir normalmente. Desculpe por isso de novo, Luna. Está tudo bem, eu sei que às vezes exagero, Luna comentou com um pequeno sorriso no rosto. Às vezes. Ruby ergueu uma sobrancelha. Luna usou seu direito de permanecer em silêncio. Ruby suspira e olha para o relógio. Vendo que eram 8 horas da manhã, ela pensa ainda é muito cedo. Minha faculdade começa tarde e eu tenho preguiça de tomar providências para evitar a luz do sol quando saio. Acho que vou dormir de novo. Ruby deita na cama e puxa o lençol para cobrir o corpo. No momento em que se deita sente sede. Quando sente essa ânsia de sangue que não pode ser saciada por sangue comum, não consegue deixar de xingar Violet, aquela vadia. Ela está com a sede saciada, mas não pensa nas consequências. Ela quer que meu querido entre em coma. Os olhos de Ruby ficavam mudando de vermelho e verde. Ela estava tentando resistir à sede de sangue. Lady Ruby. Luna falou preocupada. Está tudo bem, Luna. Em breve esse problema vai deixar de existir, Ruby falou ainda deitada. Assim que ela cobre o lençol até a cabeça, ela fecha os olhos. Ela estava tentando dormir enquanto ignorava a sua sede de sangue, que parece estar aumentando a cada dia que passa. Luna olha para Ruby preocupada. Ela não pode deixar de pensar interiormente, isso é ruim. Se continuar assim, Lady Ruby pode perder o controle ou entrar em um estado de sono. Eu preciso fazer alguma coisa. Luna estava pensando no que poderia fazer para ajudar Ruby, mas não conseguia encontrar nenhuma ideia na cabeça quando, de repente, teve uma ideia brilhante. Vou entrar em contato com a mãe de Ruby. 2 homens altos estavam andando pela rua enquanto olhavam ao redor. Eles estavam vestindo 2 vestes pretas de padre, mas ao contrário das roupas normais de padre, as roupas desses homens foram projetadas para combate e movimento fácil. Ao redor do pescoço desses homens, um pequeno crucifixo branco pode ser visto. Os 2 homens pareciam ter características ocidentais,
Um tinha cabelos pretos escuros e olhos castanhos, o outro tinha cabelos castanhos claros e olhos pretos. Enquanto o homem de cabelos pretos tinha um corte simples, o homem de cabelos castanhos tinha um corte de cabelo em forma de tigela. Thomas, o que estamos fazendo? Já passamos por esta rua cerca de 500 vezes. Pelo amor de nosso Pai, vamos sair daqui. O homem de cabelos castanhos falou impaciente. Cala a boca, Dick. Eu sinto essas criaturas do mal por aqui, sinto o cheiro do fedor. Thomas, o homem de cabelos negros, falou com convicção. Quando o homem de cabelos castanhos ouve o que Thomas disse, fica furioso. Não me chame de cabeça de pau. Eu tenho um nome que Deus me deu. Meu nome é sim, que seja. Vamos, Dick. O equipamento está sentindo alguma coisa ali, disse Thomas enquanto apontava para uma rua. Ei! Não me ignore. E nós já estivemos nesta rua antes. Dick falou. Estranho, este é um equipamento de última geração, está com defeito. Thomas falou, enquanto olhava para o dispositivo em sua mão. O dispositivo tinha a forma de um crucifixo de madeira. Dick se aproxima de Thomas e olha para o equipamento. De repente ele fica mais irritado. Este não é um equipamento de última geração. Este equipamento foi usado durante a caça de vampiros no século XVIII. Pelo amor de Deus. Onde você entendeu? Eu peguei no armazém da igreja, dizia, equipamento para rastrear vampiros. Você olhou qual versão do equipamento? Thomas vira o rosto. Sim. Veias começam a pipocar na cabeça de Dick. Você é um idiota. Esses são os famosos caçadores da Inquisição. Victor, que estava observando esses dois caçadores em cima de uma casa, perguntou enquanto olhava para Violette, que estava ao lado dele. Violette vira o rosto e responde. Sim. Tem certeza? Victor olhou para os dois padres novamente e então olhou para Violette, que estava ignorando. Sim. Eu acho. Violette respondeu incerta. Victor olhou para os dois padres novamente, e vendo-os discutir novamente, você tem certeza absoluta de que eles não são dois comediantes vestidos de padres? Violette olha para os padres novamente, vendo como ela não tinha como explicar a atitude daqueles padres. Ela usa a seu direito de permanecer em silêncio, mas internamente ela estava pensando, eu evacuei os humanos da área ao redor pensando que poderia haver conflito, mas parece que fiz um trabalho inútil. Esses dois caçadores ainda são inexperientes. Parece que estão na primeira missão. Ela pensou. Victor olha para Violette por um momento e a ignora. Então ele usa sua visão de vampiro e olha para os sacerdotes. Vendo a energia dourada cobrindo aqueles sacerdotes, e sentindo um pouco de cheiro de esgoto emanando deles, ele confirma pela 10ª vez que eles são caçadores de vampiros. Suspirar. Victor não pôde deixar de suspirar. Não precisa se decepcionar, querida. Existem caçadores experientes. Talvez no futuro você encontre outros caçadores melhores. Violette começa a falar rapidamente como se tentasse animá-lo. Victor olha para Violette confuso. Não estou decepcionado com isso. Estou apenas decepcionado que esses dois agentes estragaram nosso momento junto com esse fedor de esgoto. Eu esperava que eles fossem mais competentes. Ele explicou. Pensando bem. Eles estragaram nosso momento juntos, hein? Lembrando que ela estava prestes a finalmente alcançar Victor e aqueles dois o atrapalharam com seu fedor. A raiva que ela sentiu anteriormente retornou explosivamente. Violette de repente começa a emitir uma pressão sangrenta. Victor, vendo a expressão sanguinária de Violette, achou que ela era muito bonita, mas também pensou, porra, ela vai matá-los. Quando Violette desaparece, Victor também desaparece. Enquanto a observava, ele pensava, não posso deixá-la matar aqueles agentes, preciso conhecer seus objetivos nesta cidade. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar.